É comigo mesmo. Decisão do Campeonato Gaúcho. No próximo domingo vamos conhecer o campeão gaúcho de 2021. A tradição diz que a repercussão dura César Cidade Dias até segunda-feira. Porém, são dois técnicos novos em busca de afirmação dentro do cenário da dupla Grenal. Diante disso, muda muito? Tudo bem, César? Tudo bem, Serginho? Muda sim, com certeza muda. O fato, e aí a gente pode fazer uma relação internacional Grêmio com as figuras de Renato e Abel. Renato conquistou campeonatos, conquistou vitórias em Grenais, conquistou uma série de situações que indicam que o Grêmio hoje não pode tropeçar em Grenais. E a final do Campeonato Gaúcho não permite que o Grêmio não vença. Neste aspecto, o aspecto da comparação, e isso a gente pode tranquilamente transportar para o trabalho único dos técnicos. No caso do Internacional, Serginho, isso também serve, porque o Inter vem de um vice-campeonato brasileiro, depois de uma ampla recuperação em cima da qualidade do treinador Abel, e o novo treinador tropeça um pouco. Então me parece que o Grenal, a final, e isso serve um pouco mais para o Inter do que para o Grêmio, ela pode ser pior para o Inter do que para o Grêmio. O Grêmio tem um início de trabalho, o presidente Romildo gosta de trabalhos longevos, a gente sabe disso, ele fez isso com o Renato e vai com certeza fazer com o Thiago. Não vai ser determinante para o Thiago uma demissão em caso de derrota ou uma diminuição do seu trabalho em caso de derrota no Campeonato Gaúcho. Acho que isso não vai ser determinante, mas me parece que a relação com o treinador do Inter não me parece tão simples não. O Inter precisa jogar um pouco mais e a partir daí a gente vai ver se ele vai conseguir isso. Se perder o Gauchão, a gente sabe que vai ser uma pancada. Portanto, é muito diferente e essa repercussão, a famosa repercussão até a segunda-feira, pós-final do Gauchão, me parece que no caso destes jogos não vai ser assim. Olha só, o fato do Grêmio estar para anunciar, a contratação do Douglas Costa, de alguma forma tira a pressão, olha só o que eu vou dizer em relação à torcida. Vamos conjecturar, o Grêmio perde o Grenal, mas o torcedor está eufórico com Douglas Costa, dá uma aliviada? É outra convergência em relação ao que está acontecendo com o Inter. As grandes atrações desses dois clássicos, elas estão na arquibancada. A gente sabe o Tyson foi contratado, já jogou, mas não pode jogar o Gauchão. E o Douglas Costa, que ainda vai ter o anúncio oficial, mas a gente sabe que está contratado também. Isso diminui a tensão dos jogos. Por quê? Porque os times podem melhorar com a chegada deles. Os dois jogadores, tanto o Tyson no Internacional como o Douglas Costa no Grêmio, vão melhorar os times. E isso vai diminuir a pressão sobre o resultado do Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque a gente sabe que ali na frente, um jogo depois, nós vamos ter a melhora dos times. No caso do Grêmio, especialmente, nós temos isso muito claro, porque o Grêmio tem algumas dificuldades, tem alguns movimentos do ponto de vista ofensivo que enfrentam problemas. Aquele lado do campo onde o Douglas vai jogar, joga Luiz Fernando, joga por vezes jogadores ali, o Léo Pereira, que está começando ainda, e a gente sabe disso, e o Grêmio ainda quer mais um meia, ou seja, o Grêmio vai evoluir como time. Eu acho que isso serve também para o Inter. A figura do técnico Abel Braga, ela é muito forte, é uma sombra para o trabalho do Miguel? Sempre é, né? Assim como o Renato, de alguma maneira, é para o Thiago. Agora, no caso do Inter, mais eu acho, porque o Renato saiu um pouco desgastado daqui, o Renato saiu em razão da dificuldade que teve nos últimos anos, principalmente na última temporada, acabou saindo porque o ambiente não permitia mais a sua permanência. No caso do Inter, não, o Abel saiu como surpresa, né? O Abel reviveu um Internacional que parecia caminhar muito mal naquele brasileiro, quase venceu o brasileiro. Então eu vejo a pressão neste caso aí do treinador, do super treinador, que é a paixão do torcedor, no caso do Inter o Abel, no caso do Grêmio o Renato, no caso do Inter um pouco mais forte do que no caso do Grêmio. Pois é. Então, esse gauchão fica tendo um peso... Eu penso assim, pressão não dá para escapar de pressão, César. Pressão, não. Você que trabalhou muito tempo no futebol, é pressão e sempre... principalmente quando o assunto é Grêmio Inter. E quando o assunto é Grêmio Inter. Mas eu vejo que a pressão está um pouquinho maior para o lado do Miguel Ángel Ramírez. Dentro dessa avaliação a gente pode dizer que sim.
esse Campeonato Gaúcho, portanto, dentro da avaliação que a gente fez, acho que a gente pegou muitos pontos importantes, ela coloca em cima do colo do técnico do Internacional um problema maior do que no caso do Grêmio. Vamos ver, né, Serginho? Agora a bola tem que jogar. Como diria o capitão Carlos Froner, um dos grandes técnicos da antiga, vamos ver. Vamos ver. Tu sabe que o presidente Fábio Koff diz que está tudo muito bem, está tudo muito arrumado, mas a bola tem que entrar. César, muito obrigado. Valeu. Depois do Grenal, no teu canal tem live? No meu canal tem live às 8 da noite depois do Grenal. E no Grenal decisivo da mesma coisa. Eu quero saber o seguinte, posso eu te entrevistar agora? Pode. Charles do Bronx. Que lutador que espetacular. foi aquilo ontem? Nocaute, hein? Quando todos falavam em finalização. E ele no primeiro round teve as costas e não pegou. Isso não conseguiu pegar e tal. E lembrando que o Charles do Bronx lutou ontem no UFC. Categoria peso leve. Fantástica luta contra um grande lutador. Michael Chandler. Um grande lutador. E todos imaginavam no primeiro round ele pega as costas, tu diz agora vai, não pegou. Ainda passou trabalho no final do primeiro round. No início do segundo round, uma esquerdinha na ponta do queixo definiu. Que fase maravilhosa desse garoto que veio de comunidade. Veio de comunidade, simples, um excepcional faixa preta de jiu-jitsu. É verdade, do macaco, Jorge Patino Macaco. Fantástico, Charles do Bem Bronx. lembrado, hein? Peso leve que estava vago porque o Nurmagomedov decidiu se aposentar. Que é um fora de série. Cinturão para nós, cinturão para o Brasil. Linda vitória, vale a pena aqui, não? Como ele mesmo diz, valeu fio. Foi muito legal. Valeu fio. Valeu, Serginho.